E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez estamos com a presença ilustre do Fernando Imperator, organizador do Conacine e também participante do canal Os Bons Companheiros. E mais uma vez com a pauta memória afetiva, vamos falar sobre filmes que a gente viu na infância, adora eles, mesmo que a gente saiba que sejam ruins, a gente ainda vê com muito gosto. Vou colocar na pauta aqui um filme que até revi umas cenas aí, né, até pouco tempo. Estava passando em algum canal, não lembro qual que era. Mas é o tipo de filme que é realmente memória afetiva mesmo. É que você para, importa a cena que está passando, você quer assistir. E você sabe que não é bom o negócio, né? Se você analisar ele de uma forma geral, você sabe que não é bom. Que é O Príncipe em Nova York. Não sei se vocês lembram desse filme. Com Ed Murphy. Glorioso Ed Murphy, que estava naquela fase... acho a melhor fase dele, né? Tinha feito Tira da Pesada, 48 Horas e tal. E aí nesse filme a direção é do John Landis. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas é a direção do John Landis. E para quem não lembra da história, né? O Príncipe de Nova York, o Ed Murphy era um príncipe aí de um país, né? Da África, que é onde era tudo certinho, né? Então ele tinha a esposa dele já estava, né, pré-programada para ele e tal. E aí o que acontece? O cara resolve assim, não quero essa vida, né? Vou para Nova York, eu quero uma vida diferente, eu quero eu mesmo escolher a minha esposa, porque lá era tudo escolhido, né? Tudo já agendado. E eu lembro de uma piada exatamente nessa hora aí, que eu achei sensacional, que assim, ele falou, cara, eu preciso de uma rainha, eu sou um rei, preciso de uma rainha, onde que eu acho aqui? Pegou o mapa, achou lá, Queens. Que exatamente, é o bairro que ele vai para lá. Então ele faz assim, ele quer conhecer uma pessoa que goste dele como ele é, né? Certo. Então ele vai lá pobre, ele arruma um trabalho lá de faxineiro lá no McDowell's, né? Que era o concorrente do McDonald's lá. É que ele na verdade é uma narrativa bem conto de fada, né? Então você tem o cara lá que, né, o pobre, né, se faz de pobre, né, e aí vai conquistar a mulher, daí depois ela como se ele fosse um sapo, né, e no final ela fica com o cara, então a princesa ficou com o príncipe, sabe, essas coisas. Então é um conto de fadas o filme. E é interessante, assim, porque ele tem umas gags, né? Então, apesar da história assim, ser meio piegas, e o final também é meio piegas, ele tem umas ceninhas, assim, super interessantes e engraçadinhas, né? Que, como se fossem umas gags tipo mesmo. Sketches, né? Tipo sketches. E também tem o lance do Ed Murphy começar com aquele negócio de querer interpretar todo mundo no filme, né? Não só ele, também acho que o cara que faz junto com ele lá, que é o Arsenio Hall, ele faz uns 3, 4 personagens Nesse também. filme já tem. Nesse filme. Aí, inclusive, eu tava até falando com o Gustavo antes, a maquiagem é do Rick Baker, né? O cara ganhou o Oscar em Lobisomem Americano em Londres e tal. E, cara, e ele faz uma transformação no Ed Murphy em vários personagens. Tem aquela cena lá que eu lembro, né? Que é da barbearia, onde eles começam a discutir, né? Um vai falando alguma, sei lá, tem umas frases lá, começam a discutir. E todos da barbearia, praticamente todos são o Ed Murphy. Né? Uns 5, 6 pessoas, o Ed Murphy discutindo no meio da barbearia. E um deles é branco. E é o Ed Murphy interpretando um cara branco. Né? Então, a maquiagem realmente ela é espetacular esse filme, cara. E é engraçado que, assim, normalmente esses filmes, a gente sabe que a qualidade deles, assim, é bem questionável, tá? Porque, assim, são filmes divertidos. Apesar que ele tem uma produção, assim, até boa, John Landis, né, tal. Então, mas aí que tá o legal, assim, a gente pensa que projetos desses, assim, a direção é meio no automático, qualquer coisa. Só que essa questão da maquiagem, isso que é engraçado nos filmes do Ed Murphy, que o diretor ele tem uma noção muito boa e o montador também de decupagem, porque você olhando, se você não tiver a noção que é a maquiagem da Ed Murphy lá, os cortes parece que tá de fato ocorrendo lá, o ritmo ele é muito bom, assim, a química do Ed Murphy com ele mesmo acaba sendo boa, assim. Não, e ele passa bem, a né? fase dele ela era boa, assim, ele veio do Saturday Night Live, né? Então ele era um comediante, né? Ele era um bom comediante, e nessa época os trejeitos dele eram bacanas, né? Ele fazia piadas boas, e, né, o sorriso que ele fazia no filme também, que ele fica um bom tempo sorrindo, né? Engraçado, para conquistar lá a menina lá que ele quer. Então ele estava numa fase boa, né, de comédia, né? E eu acho que ele estava no auge dele nessa época. Você tá louco da cabeça. John Lloyd foi o maior boxeador que já existiu. Eu já cuido de vocês aí. Bem melhor que Cassius Clay, bem melhor que Sugar Ray, bem melhor do que... Como é mesmo o nome do baixinho, o troncudinho aquele? Mike Tyson. Parece um bulldog. Dá de 20 no Mike Tyson. Dá de 20 em todos eles.
Mas e o rock marciano? Tava demorando. Sempre que eu falo de boxe, um branquinho tenta me empurrar, rock marciano, goela abaixo. E a rota, rock marciano, eu vou te dizer uma coisa uma vez por todas. Rock marciano era bom, mas comparado a Joey Lois, rock marciano era um bolha. Ele era um bolha. Cara, o meu filme que, assim, eu tive que até procurar aqui o nome em inglês, que eu não tinha a mínima ideia. É um filme do Pauly Shore, que é um comediante, enfim, teve uma época aí que só passava filme dele no SBT, né, que é um Maluco no Exército. Acho que deve ser da época que tinha um Maluco no Pedaço, e eles começaram a aquele colocar nome Maluco em tudo, tradicional, né? nos 80, né? É, tipo assim, do Férias futuro. Da pesar, é uma coisa do futuro. É uma coisa do futuro. E esse filme, basicamente, o Maluco no Exército é esse cara que é o Pauly Shore. Ele é um cara que é conhecido no cenário de comédias americano, porque a Comedy Store, que é uma das grandes casas de stand-up, é meio que da família dele, assim, acho que é a irmã dele que selecionava. Então, assim, todo mundo que vai pra TV, inclusive o Ed Murphy, né, essa galera vem geralmente do stand-up, né, a galera que chega no Saturday Night Live. E então ele tinha, assim, um networking muito bom, mas ele nunca conseguiu fazer filmes bons nem ferrando, assim. Eu, como criança, adorava, né, mas eu acabei de olhar aqui no Rotten Tomatoes, tem 6% de aprovação esse filme. O que, tá bom, né? O que não significa, tá ótimo, né? O que não significa que para uma criança, para um adolescente ou um gênero mais escrachado não funcione. Mas assim, eu tenho muitas lembranças bacanas desse filme. E de um outro filme dele, é meio que uma dobradinha, assim. Porque eu lembro que ele tinha esse filme era ele indo pro exército e ele era um cara meio bosta, meio riponga, assim. E fazia... Ficava meio vagabundo, né? Ficava o dia inteiro em casa, enfim, a família dele chama ele de vagabundo, vai trabalhar. E aí ele vai pro exército e passa um monte de merda lá, o capitão grita com ele e tal. E ele meio que se transforma, né? O cara entra em forma, começa a fazer as coisas certas, arruma namorada. Então, essa transformação, assim, eu gostava muito desse filme, eu assistia sempre que passava. E o Pauly Shore tem outro filme também que eu adorava, cara, que é Biodome. Eu não sei o nome em português agora, que eu acabei de ver. É o seu ator favorito dessa Era o meu ator favorito da infância, mas eu nem sabia o nome dele, cara. Então, tem gente que tem Stallone, né? O Schwarzenegger é o Pauly Shore. Só que o Stallone tem um monte de filme bom, então não dá pra falar aqui, né? É que era sempre quando a gente era moleque, né? Sempre tinha esses ídolos, né? Tem alguém, né? E ele, sei lá, ele era bem diferente de mim, ele era super extrovertidão, fazia as coisas e tal. E aí tem esse outro filme que é o Biodome, que eu falei, cara, é o mesmo cara, que louco, que nem o Ernest, né? Eles tinham sempre aqueles filmes, era o mesmo personagem, não lembro. Mas era basicamente o mesmo personagem, só que em outra situação, que era uma experiência que eu acho que aconteceu de verdade. Tem uma experiência científica que eles falaram, vamos fazer uma simulação de um ecossistema totalmente fechado. Então criaram uma redoma de vidro, colocaram várias espécies lá dentro, de fungos, animais e vegetais, e aí colocaram algumas pessoas lá para ver se ia funcionar, né? Só que aí começa a acontecer desastre, começa a acabar o oxigênio, e aí tem todas essas confusões. Vira um Big Brother, né? O pessoal começa a tretar lá dentro e... Mas não é comédia, então. Comédia. É comédia. É que tem um background... que tem um background dessa coisa que realmente aconteceu, científica, mas acho que eles tiveram essa ideia que não funcionou também, a parte científica real nunca funcionou, mas eles também colocaram lá dentro, virou meio que um reality show, assim, e aí os conflitos humanos acabaram ferrando tudo lá dentro. E, sei lá, acaba explodindo, nem lembro como é o final, mas, cara, eu adorava muito. Mas é isso, cara, assim, filme bem escrachado mesmo, mas que quando criança eu adorava, mas eu não tenho a mínima vontade de assistir de novo pra estragar essas memórias. Mas se passar na TV assim, uma ceninha ou outra, você vai... Com certeza, eu vou querer assistir, mas eu tenho um problema sério, que a última vez que eu assisti Punk, a Levada da Breca, que eu adorava quando criança, eu fiquei triste. Então, você tem que ver alguma cena só, né? Você não pode ver inteiro, senão, por favor. Tá pronto? Beleza, Scully, manda, vai! Stop it! Foi fraco. Bom, o filme que eu escolhi é Kingpin, Esses Loucos Reis do Boliche, com o grande ator Woody Harrelson, tem o Randy Quaid e o Bill Murray. É engraçado porque o elenco dele tem um certo peso, até na época, tipo, não é aqueles filme de começo de carreira, não, tipo, na época, principalmente o Bill Murray, ele já tinha um prestígio, o próprio Randy Quaid, mas é um filme que não ficou tão conhecido assim, mas é um filme que eu adoro, e tem um motivo, porque na época eu jogava boliche, e participava de campeonato, tudo mais,
Então, assim, e aquele negócio, né? Quando que você tem contato com boliche, né? Na TV não passava, tal. Vira e mexe eu pegava na ESPN. Não tem muito filme, né? Não tem. Não, tem. Tem um com o Michael J. Fox, que eu não lembro o nome agora. Mas tinha um dele também que... O Grande Lebowski. O Grande Lebowski. Mas é que esse era o típico filme de esporte, né? De superação, tudo mais. Só que aquela superação não é uma superação no esporte, mas a superação pessoal do cara. Que a história é o seguinte, o Woody Harrelson, o pai dele ensinou a ele a jogar boliche no fundo da garagem, né? Uma família muito humilde e tal. Ele começa a ficar bom e daí ele ganha o campeonato estadual, alguma coisa assim, e ele volta sendo meio que a estrela, né, da cidade dele. E daí o que acontece? Aí ele começa a ganhar fama, tal, daí ele vai participar... Ele participa de um campeonato, ganha do Bill Murray. Bill Murray é o fudidão, né? Lembrei. E até ele é meio careca, meio careca, só que ele penteia todo o cabelo, ele tem um cabelo compridão. Ele puxa o cabelo pra lá, lembrei. Aí o Bill Murray fica com raiva dele, só que daí ele finge que é amigo. Eles participam de um campeonato meio underground, assim, de boliche, inclusive com um cara que ele é padre. E daí só que o padre bebe e tal, tudo mais. E quando o padre perde, ele fala, não, eu sou padre até as 8 da noite. Tira a lapelinha aqui. E daí ele pega a mão do Woody Harrelson e coloca lá no aparelho que devolve as bolas e acaba com a mão do Woody Harrelson. Daí o Woody Harrelson coloca uma mão de borracha, né, um gancho, uma mão de borracha, daí tem todas aquelas cenas, né, engraçadinhas, ele vai bater no despertador, quebra o despertador e tudo mais. Mas qual que é o lance desse filme, que é engraçado? A partir daí, ele tinha toda uma vida de sucesso pela frente como jogador profissional de boliche. A partir desse acontecimento que ele não consegue mais jogar nem nada, aí ele entra em depressão, ele começa a beber, tudo mais, não paga aluguel. Aí até para ele conseguir, a mulher que vai pagar aluguel é aquela velhinha magrinha que participa desses filmes de comédia, e daí ela cobra o aluguel, dele não tem dinheiro, daí então ele acaba fazendo sexo com ela em troca de um mês de aluguel, umas coisas assim, daí ele sai vomitando porque a mulher é muito feia. Mas aí qual que é o lance? Aí ele conhece o Randy Quaid, e daí ele começa a treinar o Randy Quaid para participar de campeonato de boliche, pegar uma fatia do dinheiro. E aí começa aquela trilha de amizade, né? Porque o Randy Quaid, ele é de uma família Amish. Então ele é todo humildão, tal. Então ele começa... Fica aquela sinergia e o cara vai aprendendo. No final, tem um campeonato, um mega campeonato. O Randy Quaid machuca a mão, aí o Woody Harrelson fala, não, beleza, deixa eu jogar. Aí ele começa a jogar, tal, só que daí ele percebe que, opa, na verdade... O importante não é eu ganhar, tá? É claro que o importante seria o cara ganhar. Mas no final ele ganhou um amigo, que é o Randy Quaid, conhece uma garota, todo aquele negócio. Ele não ganha, óbvio que o jogo final é contra o Bill Murray, só que qual que é o lance? Ele perde, só que ele consegue ganhar dinheiro sendo garoto propaganda de camisinha, por causa que ele usava a mão de borracha, e ele era conhecido como o homem da borracha, coisa assim. Ok, mas por que eu gostava desse filme? Olha só a doideira. Eu jogava boliche e tal, daí eu ficava prestando atenção na técnica do filme. Eu ficava meio que criticando isso, não, isso aqui tá errado e tal. Só que no momento final do filme, que eles estavam naquele mega campeonato nacional lá de boliche, você tinha jogadores da PBA mesmo fazendo participações especiais. E o meu jogador favorito de boliche, o Parker Bom III, ele tem uma cena que pega ele de costas e ele faz uma jogada. Parker Bom III. Parker Bom III. Você vê que é de uma linhagem já de jogadores de boliche. Não, e é muito louco que assim, tem uma cena só que aparece ele, que ele, uma cena não, um take que aparece ele fazendo uma jogada, ele tá de costas, e pela jogada eu reconheci que esse cara é o Parker Bom, não sei o quê. Então esse filme começou a ser, como PBA não passava muito, até na TV a cabo e ESPN não passava muito, então esse filme era o meu contato mais próximo de boliche, fora meus treinos. Eu ficava olhando, eu ficava analisando criticamente mesmo a técnica, não, isso aqui tá errado, tal, não ia dar isso, tal. Start the tournament!
eu tenho um canal chamado Os Bons Companheiros há 4 anos com o Rod e o Bruno. A gente faz críticas de cinema longas, então assim, 1h30 mais ou menos, a gente pega um filme e destrincha ele todo. Então para quem gosta de conversas longas, tem o podcast também que você pode achar, que é basicamente o áudio do vídeo no podcast. E tem também o Congresso Nacional de Cinema, que eu sou organizador, tem mais de 70 palestras, inclusive tem uma palestra sua, uma palestra do Daniel, uma palestra de todo mundo junto. Aliás, o Daniel tem 2. Então se você quiser assistir as palestras deles, elas não estão disponíveis na internet, mas como você está vendo nesse vídeo, você pode entrar lá, conacine.org/formigaobc, e aí as pessoas podem assistir as palestras de vocês. Legal. O pessoal já gosta de vocês, então quem perdeu quando foi ao ar, pode assistir agora, beleza? Beleza. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela, o videocast semanal no site Formiga Elétrica. Visite nosso site, acesse nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Google+, Twitter. Aqui embaixo você vai achar o link de todas essas redes, inclusive do canal Os Bons Companheiros do Fernando, e os links para acessar o Conacine. É isso aí, até semana que vem. Falou. Valeu, obrigado, hein?